Olha, no grande e complexo tabuleiro do poder e das nossas interações sociais, um único movimento em falso pode custar tudo. E nós vamos entender exatamente o porquê. Pense nisso por um instante. O que é que a gente não vê nos outros? Sabe, aquela característica escondida que, se for ignorada, pode transformar um aliado num inimigo mortal e um pequeno erro num desastre completo. Porque, como a gente vai ver, o mundo está cheio de pessoas cuja reação a uma ofensa é, nossa, completamente desproporcional, obsessiva e às vezes até fatal. E é isso que nos traz a nossa análise de hoje, que se baseia na 19ª lei da estratégia. É a arte crucial de saber com quem se está lidando para nunca jamais ofender a pessoa errada. Então, o nosso roteiro de hoje é o seguinte. Primeiro, a gente vai entender o perigo central de julgar mal as pessoas. Depois, vamos mergulhar a fundo para conhecer 5 tipos de adversários perigosos que é preciso evitar a qualquer custo. A gente vai analisar as motivações deles, do orgulho ferido ao cálculo frio e até o risco de perder tempo com quem não vale a pena. E para fechar, vamos concluir com as regras do caçador, um guia prático para navegar nesse terreno minado. Bom, estamos entrando agora no que a gente pode chamar de selva social. E aqui a premissa é bem simples. Nem todo mundo é o que parece. E julgar mal um lobo disfarçado de cordeiro pode ser o último erro que alguém comete. E aqui está a falha central, aquele ponto cego que a gente falou no início. É acreditar que um insulto, que para nós é uma bobagem, vai ser recebido da mesma forma por todo mundo. Essa suposição, olha, é um convite para o desastre. Para a gente se armar contra esse erro, existe uma espécie de guia de campo. Uma tipologia dos 5 adversários mais perigosos que se pode encontrar por aí. Conhecer esses tipos é o primeiro passo para a autopreservação. Ok, vamos mergulhar nisso. Temos o arrogante e orgulhoso, aquele que explode por qualquer coisinha, o irremediavelmente inseguro, que te destrói em silêncio, a serpente de longa memória, que espera anos pela vingança, o desconfiado, que vê inimigos em cada esquina, e, curiosamente, o homem simples, que pode ser perigoso de uma forma totalmente diferente. Vamos começar com os 2 primeiros tipos, cujas reações são movidas por um ego frágil e, por isso mesmo, muito perigoso. Para eles, uma ofensa não é só um incidente, é uma declaração de guerra. Este aqui é o tipo mais explosivo. Uma piada, um comentário descuidado, qualquer coisa que fira o orgulho gigante dele pode desencadear uma vingança totalmente desproporcional. Não tem lógica na reação, é só ego ferido. E esse caso ilustra o perigo de forma brilhante. Lá no século XVI, o conquistador Lope de Aguirre foi açoiteado por ordem de um juiz. Uma humilhação pública. A resposta de Aguirre? Uma perseguição implacável. Ele seguiu esse juiz a pé por mais de 7.000 quilômetros no meio da selva sul-americana, durante 3 longos anos. Imagina a obsessão. Até que finalmente ele o encontrou e o matou à facada. Tudo por causa de umas chibatadas. Já o segundo tipo é mais sutil, mas nem por isso menos perigoso. O inseguro não explode, ele guarda a ofensa. A humilhação vai corroendo por dentro, e ele vai, aos pouquinhos, pacientemente te destruindo até acabar com quem o ofendeu. Olhem o caso de J. Frank Norfleet, um fazendeiro que foi enganado por vigaristas lá em 1920. Humilhado e sem a ajuda da polícia, ele resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Ele dedicou os 5 anos seguintes da vida dele a caçar cada membro do grupo um por um, pelo continente inteiro. Pense no custo disso. Ele sacrificou a fazenda, o dinheiro e até o casamento. Mas ele conseguiu. Destruiu a maior rede de vigaristas do país. A motivação não era o dinheiro, era apagar a mancha da humilhação. Agora, o que é fascinante é colocar os 2 lado a lado. Aguirre, o orgulhoso, reage na hora, com uma violência explosiva. Já Norfleet, o inseguro, age devagar, com uma destruição lenta e sistemática. Um é movido pelo orgulho ferido, o outro pela humilhação. Ambos são implacáveis, mas os métodos, são completamente opostos. Bom, agora que a gente já viu os perigos da emoção à flor da pele, vamos para um território ainda mais traiçoeiro, o do cálculo frio e da desconfiança. Essa é a serpente. Ela não esquece e não perdoa. Mas, diferente dos outros, ela não demonstra nenhuma emoção na hora da ofensa. A raiva fica guardada e a vingança é um prato que se come frio, no momento mais oportuno, quando a vítima está mais vulnerável. A história do príncipe chinês Chong'er é um exemplo assustador.
Ele foi humilhado durante o exílio, engoliu o orgulho e não fez nada. Mas ele não esqueceu. Anos depois, quando reconquistou o poder, a primeira coisa que ele fez foi marchar com um exército e destruir completamente o reino que o havia desprezado. A memória da serpente é longa e letal. E aí temos o desconfiado. O perigo aqui é a imprevisibilidade. Ele pode interpretar um simples bom dia como uma ameaça e se virar contra qualquer um a qualquer momento. É uma pessoa instável que vê conspirações por toda parte. Chegamos ao último e mais curioso dos tipos. O perigo aqui não é a vingança, mas a futilidade. É o risco de gastar tempo e uma energia preciosa com alguém que simplesmente não entende o jogo. Lá em 1920, os maiores negociantes de arte dos Estados Unidos, desesperados por clientes, decidiram aplicar um golpe em ninguém menos que Henry Ford. Eles criaram um plano super elaborado, com livros de luxo e uma apresentação impecável para vender as 100 melhores pinturas do mundo para ele. Depois de toda a apresentação, a resposta do Ford foi de uma simplicidade que desmontou todo mundo. Ele olhou para as belas reproduções no livro e disse: "Para que eu vou querer os quadros originais se esses aqui, no livro, já são tão bonitos?" O golpe era sofisticado demais para a mente literal dele. Ele não mordeu a isca porque ele nem sequer a viu como uma. Então, o ponto crucial é: como evitar esses desastres? Todas essas histórias nos levam a um conjunto de regras, as regras do caçador, para a gente navegar com segurança nessa selva social. Então, como sobreviver? Primeiro, estude as pessoas antes de agir. É preciso parar de se precipitarem com base em primeiras impressões. Segundo, o instinto pode enganar e muito. A gente precisa buscar conhecimento concreto sobre com quem está lidando. Terceiro, não se pode confiar nas aparências, porque a pessoa mais amável pode ser a serpente mais perigosa. E por fim, a regra de ouro do caçador. Conheça sua presa antes de montar a armadilha. Entenda a psicologia da pessoa antes de fazer qualquer movimento. E o aviso final é poderoso. Não há exceção, não há benefício em ignorar este conhecimento. Saber com quem se está lidando não é apenas uma estratégia, é uma necessidade para a sobrevivência. Porque esta lei não tem inverso.